Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e eu conto novamente aqui com a presença de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá pessoal, muito bom estar novamente aqui com vocês e hoje temos aí uma pauta bem recheada de assuntos bem interessantes. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, estamos muito felizes de estarmos de volta. E realmente a pauta de hoje está extensa. Se você de repente está ouvindo o programa e já está percebendo aí que ele ficou com a quantidade de tempo acima da média, não se preocupe, porque é também em função da qualidade do conteúdo que a gente quer trazer para vocês. Como teve muita coisa que aconteceu agora em agosto, aquilo que a gente vai comentar certamente vai agregar para você aí um conhecimento valioso, já que você que está nos ouvindo certamente lida com essa temática tributária no seu dia a dia. E a gente vai começar, como sempre, pela nossa pauta de notícias relacionadas ao mundo tributário. E eu vou passar a palavra para a Aline, que vai apresentar a vocês a seção GT News. A nossa primeira notícia é que o ministro da Economia quer dividir a estrutura da Receita Federal do Brasil. O plano do governo para a Receita Federal prevê, além de transformar o órgão em uma agência ou autarquia, dividi-lo em estruturas independentes. A avaliação da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, é de que é preciso diminuir o poder da instituição fiscal, que hoje é responsável por formular políticas tributárias, arrecadar impostos, fiscalizar e julgar as sanções que ela própria aplica. Esse novo governo está sendo marcado por mudanças muito profundas naquilo que diz respeito à administração tributária. Para começar, o órgão superior à Receita Federal, que antes era o Ministério da Fazenda, se tornou o Ministério da Economia e abrangeu aí várias outras pastas, absorveu aquilo que antes estava no Ministério do Trabalho, e várias outras alterações aí ocorreram em função dessa nova gestão ter assumido. O que a gente sabe é que há um intuito do governo de imprimir uma maior eficiência para a máquina, mas a rigor não acreditamos que essa alteração em si ela vai mudar muito o cenário da tributação federal no Brasil. Ou seja, ainda que a Receita Federal ganhe aí um outro contorno, uma natureza jurídica distinta, se torne uma autarquia, no final das contas as pessoas que estão lá cuidando da gestão, conduzindo o órgão, elas deverão ser preservadas. E acreditamos que isso não vai ter grande impacto no dia a dia dos profissionais que lidam com essa temática. Inclusive, a proposta seria deixar a parte de arrecadação e fiscalização separado da regulamentação e planejamento. Então, essa mudança teria muito mais um caráter interno de organização deles, mas eu acho que na prática, como o Alexandre bem citou, não veríamos aí muitas diferenças não. Vamos para a próxima notícia então. Tributos sobre serviços podem aumentar 20% com a reforma tributária. Para o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, a alíquota parece alta, mas é preciso lembrar que, conforme já tratamos anteriormente em outro GTcast, o IBS vai substituir 5 tributos: os federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal. A ideia é reduzir os custos das empresas com a complexidade do sistema atual e evitar a cobrança cumulativa do imposto, ou seja, cada etapa da produção poderá descontar o imposto pago na fase anterior. Essa proposta do IBS que a gente vem comentando já aqui em alguns programas, ela tem sido melhor debatida, inclusive em alguns programas de televisão, e o que a gente vê é que, de fato, quando houver a consolidação desses tributos, se a reforma passar do jeito que ela está sendo proposta, a gente deve ter uma alíquota aí que, em alguns casos, vai superar o patamar de 25%. Algumas pessoas têm criticado, dito que essa alíquota é alta, mas se a gente for analisar a soma das alíquotas que a gente tem hoje aplicadas sobre as empresas e considerando também que alguns desses tributos, por vezes, eles são cobrados sem a característica da não cumulatividade, pode ser que
embutido no preço dos produtos e serviços, a gente já tem alíquotas iguais ou superiores a esse patamar. Mas realmente vai ser uma dificuldade grande apresentar para o contribuinte e convencer o contribuinte de que esses percentuais eles representam a carga tributária pelo menos equivalente àquela que a gente tem vigorando antes da reforma. Inclusive essa conta vai ficar muito difícil, são muitos casos específicos que teriam que ser analisados aí para saber realmente como ficaria esse aumento dessa tributação do serviço, mas fato é que a alíquota mínima de 2% e máxima de 5% vai sumir e cada município vai ter apenas uma alíquota que vai ser para todos os serviços. Então, aqueles municípios que concediam alíquotas mínimas para determinados tipos de serviço e que essas empresas eram beneficiadas com alíquota mínima, talvez nessa que tudo vai ter que ter uma alíquota só, dificilmente os municípios vão colocar por baixo essa alíquota. Então, realmente, talvez, se tratando especificamente do serviço, nesse valor agregado aí de todos os tributos, talvez realmente haja uma majoração sim. E tem mais um aspecto aí para a gente considerar, é que essa autonomia para os municípios, os estados também, mas vamos dar ênfase aqui aos municípios, porque a gente está falando da tributação dos serviços e os municípios são em muito maior número na nossa federação. Essa autonomia para o município fixar a parcela que ele deseja cobrar a título de IBS, de Imposto sobre Bens e Serviços, vai fazer com que haja variedade de alíquotas a depender do município. E os contratantes e os contratados, tomadores e prestadores de serviços, vão continuar se deparando com aquela dificuldade de definir qual é o local da incidência do imposto para, por consequência, definir qual é a alíquota aplicável. De uma maneira genérica, o que a gente tem ouvido falar é que a tributação vai deixar de ser na origem e vai passar a ser no destino. Só que essa é uma forma muito simplista de tratar um tributo complexo como é o ISS quando ele for incorporado ao IBS. Quando a gente fala de mercadorias, é muito mais fácil você identificar a origem e destino, porque a gente está falando de bens corpóreos. Mas quando a gente fala de serviço, e ainda mais considerando as peculiaridades que a gente vê muito entre os nossos clientes, às vezes é um cliente que está sediado em várias cidades ao mesmo tempo, tem várias filiais, estabelecimentos espalhados pelo interior, e ele contrata um serviço que beneficia todas as suas unidades. Como é que vai ficar o rateio do IBS nessas operações? Qual é a alíquota aplicável? O que vai ser considerado destino? Então, fora todos esses aspectos que envolvem aí a alíquota, a questão da não cumulatividade, como é que isso vai funcionar, a gente ainda vai ter essa dificuldade. Ou seja, a gente precisa aguardar o avançar dessa reforma, mas quanto mais a gente debate e ouve a respeito dela, menos animado a gente fica quanto à simplificação do nosso sistema. Talvez haja uma simplificação em comparação ao que a gente tem agora, mas não uma simplificação tão profunda quanto a gente desejaria. Basta a gente lembrar que com o avanço tecnológico aí, muitas formas de prestação de serviço estão acontecendo, surgindo, e realmente em muitos desses serviços você identificar aonde o resultado está sendo observado para que ali você defina um local de incidência, realmente eu considero que vai ser uma tarefa muito difícil aí. Pois é, pessoal, concordo com vocês, viu? Vamos passar para a nossa próxima notícia, que também já foi tema de outro GTcast e diz respeito sobre as transações com criptomoedas que devem ser declaradas à Receita Federal do Brasil. Desde o dia 1º de agosto, as transações com criptomoedas, Bitcoin, Ether, Ripple e outros no Brasil devem ser informadas à Receita Federal de acordo com as regras estabelecidas pela Instrução Normativa 1888 de 2019, conforme já havíamos noticiado. Como a gente já comentou essa notícia em outro momento, eu queria só lembrar que o prazo de apresentação da declaração, da primeira declaração, vai até o último dia útil do mês subsequente àquele em que as transações que movimentarem acima de R$30 mil no mês devem ser informadas. Como a obrigatoriedade começa para a competência em agosto, então a primeira declaração deve ser apresentada até o dia 30 de setembro, que é um dia útil, uma segunda-feira. E aí, Aline, já declarou o seu?
E a nossa última notícia é sobre a FDRINF. A minuta foi disponibilizada no dia 28 de agosto de 2019 no site do SPED e ela substitui a antiga minuta da versão 3.0, a qual trazia grandes mudanças no layout dessa escrituração. Sobre essa nova versão, nos parece que o principal objetivo foi reverter a inclusão da FDRINF do evento que tratava sobre a remuneração do trabalhador, que era vinculado ao RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Exatamente, Aline. Pelo que a gente viu, o evento de remuneração ele não vai ser mais inserido na FDRINF, mas foi publicada uma nota conjunta que disse que ela fará esse evento, S1200, ele fará parte de um ambiente compartilhado entre a Receita Federal do Brasil e a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, e que vai ser especificado com base em uma portaria a ser publicada posteriormente. Mas, inclusive, eles estão dizendo que vai ser unificado com o sistema da FDRINF e um outro sistema que substituirá o E-Social, dando a entender que provavelmente o E-Social vai continuar existindo, mas com outro nome, provavelmente, com a outra cara, talvez mais simplificado, mas que são cenas aí de um próximo capítulo. E a gente precisa destacar aí a grande confusão na condução desse processo por parte do governo, porque as mudanças que têm sido conduzidas, principalmente pela Secretaria da Receita Federal, têm deixado os profissionais da área confusos e, de certa maneira, perdidos em relação àquilo que devem fazer. As empresas, por exemplo, que trabalham no desenvolvimento e na adaptação de sistemas informatizados, ficam de mãos atadas, sem poder trabalhar naquilo que o governo tem publicado, na incerteza de que essas minutas elas não serão posteriormente confirmadas como layout efetivo. Basta dizer que nesse mês que passou, a publicação da versão da minuta da versão 3.0 e depois a retirada do ar para depois vir a publicação de uma nova minuta da versão 2.1, ou seja, com a numeração anterior àquela que foi publicada antes, é uma evidência muito clara de que o governo está sendo, em certa medida, precipitado em propor algumas mudanças. Eu penso que essa ideia de simplificar ela é muito saudável, muito salutar, mas a ideia precisa ser gestada com mais cuidado e uma vez que tudo esteja definido, ainda que seja debatido com representantes de entidades empresariais, do segmento contábil, etc., uma vez tudo estando definido, o governo deve oficializar essas alterações e conceder prazo para que as empresas se adaptem. Pois é, Alexandre, é uma grande confusão. A gente começou com boatos de que o E-Social ia ser extinto, depois que o E-Social ia ser simplificado, e aí que o evento de remuneração não ia estar mais no E-Social, mas ia para a FDRINF. Aí agora não está mais na FDRINF para vir num terceiro programa. Então, assim, é uma total confusão de que a gente fica aqui só aguardando os próximos capítulos. O bom é que tem mais pautas, né? Para o próximo GTcast, a gente vai provavelmente estar dando outra notícia aqui nesse sentido. Talvez até os tomadores e aquelas empresas que ainda não estão obrigadas ao envio desses eventos, talvez até deem uma parada no desenvolvimento dos seus softwares, porque vai continuar fazendo algo que sabe que amanhã vai ter que mudar. Então talvez seja melhor até esperar e acalmar um pouco a poeira para desenvolver o sistema que vai gerar esses arquivos de uma forma mais definitiva do que todo dia fazer algo e ter que refazer depois. Então talvez seja o melhor agora esperar a poeira baixar para depois dar continuidade aí a esse tipo de trabalho. Você está certíssimo, Gustavo. Então vamos para a nossa próxima sessão, Agora é Lei. A nossa primeira norma é a Solução de Consulta COSIT, número 232, de 16 de julho de 2019. Nessa solução de consulta COSIT, a Receita Federal do Brasil entendeu que não há a incidência da contribuição previdenciária sobre a atividade de vendas de torres e pórticos com o serviço de instalação nas dependências do cliente, quando realizada apenas uma vez após a venda, já que não se caracteriza a cessão de mão de obra. Entretanto, haverá retenção previdenciária no serviço de montagem de torres, conforme o disposto no artigo 117, inciso 3º e anexo 7º da INRFB 971 de 2009.
Olha, a ementa dessa solução de consulta, ela causa uma certa confusão aparentemente, mas quando a gente analisa um inteiro teor dela, a coisa fica mais clara. Inclusive, vai uma dica para você que tem acompanhado aí os nossos programas e sempre ouve a gente destacar aqui as principais soluções de consulta da COSIT. Lá no site de normas da Receita Federal, você tem a ementa da solução de consulta e sempre tem disponível lá o arquivo PDF com a íntegra do documento. E na medida em que o conteúdo dessa solução de consulta ela tratar de algo que tem relação com o que você trabalha, é muito importante examinar a íntegra dela. Quando a gente lê a ementa dessa consulta, parece que a Receita está querendo dizer uma coisa, mas no final das contas diz outra. E o que ela diz não está errado a rigor. Ela está dizendo que os serviços de montagem que estão listados lá no inciso 15 do artigo 118 da IN 971, eles estão sujeitos à retenção apenas se a sua prestação se der mediante cessão de mão de obra. E cá para nós isso é muito raro de acontecer. Agora, em se tratando de uma atividade de venda de torres e pórticos com o serviço de instalação, isso pode caracterizar uma atividade de construção civil, considerando que dentro do anexo 7º da mesma IN 971, a gente tem várias atividades ali que envolvem, inclusive, a instalação de torres, como, por exemplo, a instalação de torres para redes de telecomunicação. E aí a Receita finaliza dizendo, se for uma atividade de construção civil, mesmo que não seja executado mediante cessão de mão de obra, basta que haja caracterização da empreitada para que a retenção seja devida. É isso mesmo. Inclusive, Alexandre, quando eu li a primeira vez, soou bem estranho para mim, porque parecia que a Receita estava se contradizendo, afirmando que era um serviço de construção civil, mas que a retenção estava condicionada ou não à cessão de mão de obra. Mas realmente ela quis dizer que, a depender aí do tipo de serviço, do tipo de instalação, caso seja construção civil, aí sim haverá retenção. Não sendo construção civil, dependerá da cessão de mão de obra. E aí entra uma crítica rápida ao teor lá do relatório que eles disponibilizaram para a gente, que quando ele vai falar do serviço contínuo, a Receita sempre diz que esse serviço contínuo é à luz do tomador, da necessidade do tomador. E ele afirma de uma forma um pouco categórica que não há continuidade nesse tipo de serviço. E eu acho que ela disse isso porque ela fala que é uma única instalação junto com aquela venda. Então, eu acho que nesse ponto, se o tomador tem uma necessidade, ainda que não seja mês a mês, mas que seja uma necessidade permanente nesse tipo de contratação, ainda que uma empresa diferente faça uma instalação em cada uma das contratações, poderia sim haver uma continuidade à luz do tomador. Não estou dizendo que nesse caso específico foi, mas você dizer categoricamente que não há cessão de mão de obra nesse caso e por isso não tem a retenção, eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais cautelosa. Falar assim, olha, caso não tenha cessão de mão de obra e não afirmar que não teve porque não tinha continuidade. Eu acho que esses requisitos aí muitas vezes são bastante subjetivos e é um erro da Receita em alguns dos conceitos que ela traz, a subjetividade. Mas, apesar de não ser comum, como você bem pontuou, possa ser que seja. E aí eu reforço, caso haja cessão de mão de obra, eu entendo que haveria sim a retenção previdenciária. A nossa próxima norma é a Solução de Consulta COSIT, número 230, de 9 de julho de 2019. A Receita Federal do Brasil se manifestou no sentido de que o segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparada, pode optar pela forma de recolhimento de 11% sobre o salário mínimo, independentemente do valor do seu salário de contribuição. Essa solução de consulta, ela fala algo que inclusive já foi objeto de questionamento por alunos nossos em treinamentos, é que a lei autoriza lá no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212 de 91, que o prestador de serviços autônomo, aquele que se enquadra no conceito de contribuinte individual, ele possa contribuir para a Previdência com a alíquota de 11% sobre um salário mínimo. E isso implicaria algumas restrições no benefício que ele tem direito. Por exemplo,
A aposentadoria dele teria que ser necessariamente por idade, tem que ser no máximo um salário mínimo, ainda que ele tenha auferido renda ao longo dos anos superior a esse patamar. E essa opção que o contribuinte individual pode fazer, ela se restringe apenas aos contribuintes individuais que oferem renda de prestação de serviços junto a outras pessoas físicas. Na medida em que um contribuinte individual recebe remuneração de empresa, ele não tem direito de optar por essa modalidade de contribuição, ou seja, prestando serviço para a empresa, a base de cálculo sobre a qual ele vai sofrer a retenção é a remuneração efetiva dele, observando o limite máximo do salário de contribuição, conhecido popularmente como o teto do INSS. Lembrando apenas, Alexandre, que esse contribuinte individual que optar por recolher 11% sobre o salário mínimo e abrir mão, por exemplo, da aposentadoria por tempo de contribuição, como você citou, caso ele queira se aposentar por tempo de contribuição depois, basta ele fazer todo o complemento daquilo que ele recolheu a menos durante todo esse período. Mas só lembrando que ele abre mão desse direito, mas caso queira, existe aí a possibilidade de tê-lo novamente. A nossa próxima norma, que também foi publicada agora em agosto, foi a Resolução CGSN número 148, de 2 de agosto de 2019. Através dessa resolução, que promoveu a alteração na Resolução CGSN número 140 de 2018, foi incluído na lista das atividades permitidas ao MEI o motorista de aplicativo independente. Aline, e sempre que uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional altera essa lista de atividades permitidas ao MEI, que consta lá do anexo 11 da Resolução 140 de 2018, a gente precisa ficar atento. Isso porque, para o contratante, é imprescindível observar se a atividade que ele contrata de MEI ela está enquadrada nesse anexo, se é uma atividade que ele desenvolve de maneira regular. Mas nesse caso, como a atividade incluída foi especificamente ali a do motorista de aplicativo independente, o que eu quero destacar aqui é algo que não tem tanta relevância nesse contexto, mas tem relevância principalmente para o profissional que trabalha aí para empresas como Uber, como 99, Cabify, e muitos deles têm que lembrar que na condição de MEI há algumas restrições. A principal delas é o limite de faturamento anual. O motorista de aplicativo que ele receber ao longo do ano mais de R$81 mil como fruto dessa atividade, ele não pode permanecer enquadrado na condição de MEI. E muitos desses profissionais acabam faturando valores acima disso, em que pese o valor efetivo, o valor final ali da remuneração dele, não ser esse em função dos custos que ele tem. E aí olha um detalhe interessante, se o motorista de aplicativo ele é uma pessoa física autônoma, a legislação considera que o salário de contribuição dele para efeito previdenciário equivale a 20% do valor bruto da remuneração. Então, se ele fatura no ano R$100 mil, como pessoa física autônoma, o INSS dele vai incidir sobre apenas R$20 mil. Agora, como microempreendedor individual, não existe essa redução de base ou essa presunção de que uma parte do seu faturamento corresponde aos custos. Então, se ele faturar na média mensal mais de 6.800 e fração, ele vai no ano exceder esse limite de 81 mil. E eu já vislumbro no futuro a Receita Federal fazendo uma fiscalização desses motoristas de aplicativo de uma maneira muito simples, solicitando relatórios, informações à própria Uber ou ao próprio 99 a respeito dos prestadores que receberam no ano acima desse limite. E aí facilmente a fiscalização da Receita vai desenquadrar aqueles que se inscreveram e permaneceram indevidamente como MEIs. Inclusive, Alexandre, é bom lembrar que essa inclusão dessa atividade no anexo 11 lá da Resolução CGSN número 140 de 2018 é muito importante porque o MEI só pode exercer as atividades que estão ali discriminadas. Então, até o momento dessa inclusão, o motorista de aplicativo não poderia ser MEI. Ele estaria aí fazendo uma atividade irregular.
mas hoje com essa inclusão já é possível. Além disso, um comentário rápido aqui, além de tudo que nós já comentamos, o MEI ainda precisa realizar a atividade de forma independente. E sobre esse assunto, o foco tributário, estamos gravando esse podcast agora no início de setembro, referente às novidades de agosto, e no início de setembro, Alexandre começou a publicar um vídeo por dia aí durante 365 dias. E o vídeo número 8 é justamente explicando o que quer dizer esse independente. Então nós vamos provavelmente deixar o link aí na descrição desse vídeo e você não deve deixar de assistir para entender aí o que essa expressão representa. A outra norma publicada foi a Solução de Consulta Interna COSIT número 6, de 5 de agosto de 2019. Nela, a Receita Federal do Brasil se manifestou no sentido de que não deve ser considerado como remuneração para efeito da contribuição previdenciária o valor despendido pela entidade com o ministro de confissão religiosa, com os membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Essa solução de consulta ela envolve algo que pode interessar para parte do nosso público que de repente assessora ou participa de algum tipo de ordem religiosa. E, inicialmente, a solução de consulta enfatiza aquilo que a gente vê na lei, que não existe um caráter remuneratório nessa retribuição que é paga para os ministros de confissão religiosa, desde que os valores recebidos por eles não tenham ali um caráter de retribuição pelo trabalho, ou seja, desde que eles não trabalhem subordinados como se empregados fossem, ou atendendo a metas, cumprindo a objetivos estabelecidos pela instituição, tais como meta de arrecadação de dízimo ou coisa parecida. Agora, pode acontecer que o ministro de confissão religiosa, recebendo a remuneração que não é tributada ali na fonte, como uma retribuição pelo trabalho, ele também receba uma outra remuneração que essa sim tem caráter tributário pelo aspecto remuneratório. É o caso de um ministro de confissão religiosa que, além de receber ali o valor para a sua subsistência, ele também recebe um salário pela atividade de ensino, pelo magistério que ele exerce no Instituto de Educação Confessional. Então, se isso acontecer, ele recebendo os dois tipos de retribuição, a entidade deve discriminar separadamente aquilo que tem caráter remuneratório e aquilo que é para prover o sustento do ministro de confissão religiosa, a fim de que, em relação a um, haja tributação, na condição de empregado, e em relação ao outro, não haja incidência na fonte, nem recolhimento da contribuição patronal, cabendo ao próprio ministro recolher aquilo que ele entende ser mais conveniente para fim de tributação previdenciária. E aí o ministro que recebe esse valor a título de retribuição para a sua subsistência recolhe 20% entre o salário mínimo e o limite máximo do salário de contribuição a esse título. A outra solução de consulta interna COSIT, que também foi publicada agora no mês de agosto, foi a número 3, de 6 de junho de 2019. A Receita Federal do Brasil entendeu que as cooperativas de saúde, constituídas com a natureza jurídica de cooperativas de trabalho, não estão sujeitas à contribuição previdenciária patronal em relação às importâncias por elas pagas aos respectivos cooperados, a título de remuneração pelos serviços que, por seu intermédio, tenham prestados a empresas. Olha, nesse caso aqui, me parece que a Receita apenas reforçou um entendimento que já existia, inclusive com a publicação do decreto 3.265 de 1999, que alterou ali o regulamento da Previdência Social. O artigo 201, parágrafo 19, ganhou uma nova redação que já dizia exatamente isso, que a cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso 2º do caput em relação às importâncias por ela pagas. Então, desde esse momento, a gente já via que existia uma pacificação quanto ao tema, que essa cota patronal a cooperativa não precisaria pagar. Isso já foi confirmado pela própria Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório Interpretativo número 5 de 2015, bem como por meio do Ato Declaratório Executivo CODAC número 14 de 2015. E aí a única ressalva que se faz aqui é que,
como ela não paga a cota patronal, ela só paga a previdência dos seus cooperados, ela vai fazer ali o pagamento do INSS dos seus cooperados pela alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. A gente sabe que a alíquota poderia ser de 11%, caso a fonte pagadora recolhesse a patronal, que aí existe ali uma política de crédito, mas nesse caso a alíquota que ele paga sobre os seus cooperados é de 20%, mas a cota patronal a cooperativa não paga. Reforçando o que Gustavo está falando, o que a Receita está esclarecendo é que não se aplica mais o procedimento trabalhoso, burocrático que era previsto antes na IN 971. Olha o que acontecia antes de 2015, quando as empresas tinham que pagar 15% de contribuição previdenciária sobre as notas fiscais das cooperativas de trabalho. Uma cooperativa de táxi, por exemplo, ela remunerava os seus motoristas cooperados com os valores de corridas contratadas tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. A legislação estabelecia que a cooperativa tinha que efetuar retenção pela alíquota de 11% dos motoristas cooperados, quando a remuneração repassada para eles tinha origem em uma remuneração de pessoa jurídica. Ou seja, uma empresa contratou a cooperativa e o serviço de transporte de passageiros foi prestado pelo cooperado X. Na hora que a cooperativa ia remunerar esse cooperado, tinha que reter 11%. Agora, em se tratando de uma corrida contratada por um tomador, pessoa física, junto à cooperativa, ao repassar para o motorista o valor dessa corrida, a cooperativa tinha que fazer a retenção de 20%. Como de 2015 para cá, essa contribuição que as empresas pagavam quando contratavam cooperativas, ela foi declarada inconstitucional pelo STF, conforme a gente até já comentou aqui em outros programas. Então deixou de existir essa diferenciação na alíquota de retenção dos contribuintes individuais. Hoje, se o tomador do serviço da cooperativa de táxi é pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz. Eles não pagam contribuição patronal, pessoa física nunca pagou e pessoa jurídica não paga mais. E quando a cooperativa repassa o valor para o motorista, faz a retenção do INSS pela alíquota de 20%, observando aí o limite máximo do salário de contribuição. A próxima norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1906, de 14 de agosto de 2019. Essa norma alterou a Instrução Normativa número 1787, de 7 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a DCTF Web. Ela alterou para estabelecer que a transmissão dessa declaração para o terceiro grupo ocorrerá em data a ser definida em norma específica. Essa instrução normativa, na linha do que a gente já criticou mais cedo, ela é mais uma prova de como essas mudanças estão causando confusão na cabeça dos contribuintes, dos profissionais da área tributária. O critério para iniciar a transmissão da DCTF Web, que foi adotado lá para o primeiro e para o segundo grupo, ele não vai ser necessariamente adotado para o terceiro grupo. Então, teoricamente, o terceiro grupo vai começar a transmitir E-Social a partir da competência de janeiro de 2020, e aí eu estou falando dos eventos periódicos do E-Social, ou seja, a folha de pagamentos mensal. Vai começar na mesma competência a transmitir a EFD-REINF e, teoricamente, teria que começar a transmitir a DCTF Web a partir da competência abril de 2020. O que essa IN fez foi simplesmente deixar em aberto quando esse prazo vai passar a valer, ou seja, a Receita Federal vai definir posteriormente quando é que essas entidades, por exemplo, sem fins lucrativos, as empresas do Simples Nacional e outras entidades do terceiro grupo vão começar a transmitir a DCTF Web. A gente não sabe, mas pode acabar acontecendo de a Receita Federal definir com base no mesmo critério que estava definido antes. Ou seja, pode ser que no final das contas a Receita venha a adotar esse critério e comece a exigir a DCTF Web a partir de abril de 2020. Mas por enquanto é mais um ponto aí que a gente tem que aguardar para saber qual vai ser a definição. Inclusive, como a DCTF Web ela pega informações da FD-REINF e do E-Social, a gente costuma até brincar aqui que quando sai uma norma que altera o prazo do E-Social, a gente fala assim, ó,
em breve vai sair a norma que vai alterar o prazo da FD-Reinf, para que elas se acompanhem e que a DCTF-Web consiga buscar essas informações. E depois que sai a mudança do cronograma da FD-Reinf, a gente diz, olha, provavelmente a data da entrega da DCTF-Web vem para 3 meses depois. E foi isso que aconteceu. O terceiro grupo mudou a data do envio dos eventos periódicos do E-Social para janeiro de 2020. Pouco tempo depois veio a norma que fez essa mesma mudança para a FD-Reinf. E quando saiu a da DCTF-Web, para nossa surpresa, não foi para dizer que era em abril, foi para dizer que seria datas a definir. Então, acho que o que a Alexandre está querendo dizer é, possa ser que ela defina para abril, mantendo a mesma regra de 3 meses, mas quando ela não define o prazo, segundo uma regra que ela já tinha, nos dá margem para entender que talvez ela utilize aí outro critério. Pois é, gente, nessa questão aí eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque ou a Receita Federal está sendo cautelosa para não publicar algo e voltar atrás, ou ela vai inventar moda e talvez não ser nesse padrão aí dos 3 meses que a gente está acostumado. Então, eu ainda não sei se eu fico feliz ou triste com essa norma que vai vir definindo o prazo da DCTF-Web para o terceiro grupo. A nossa última norma é a Solução de Consulta COSIT número 235 de 16 de agosto de 2019. Nessa solução de consulta COSIT, a Receita Federal do Brasil tratou sobre o regime de previdência, RGPS ou RPPS, que se submetem os conselheiros dos conselhos administrativo e fiscal a depender da atividade prestada. Isso porque, quando representantes de órgãos da administração pública, do qual são servidores e na condição de servidores públicos ativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo, vinculados ao RPPS, não se submetem à incidência de contribuição previdenciária para o RGPS. A exceção nesse caso aí é quando ele vai prestar serviços concomitantes remuneradas sujeitas aos 2 regimes. E aí, tanto o RPPS quanto o RGPS. E aí, nesse caso, a contribuição será obrigatória em relação a cada uma delas, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. E essa solução de consulta, ela também aborda várias outras situações que envolvem o pagamento aí daquilo que é comumente apelidado de jeton. Essas remunerações de conselheiros, tanto de administração quanto conselheiros fiscais, muito comuns em empresas públicas e sociedades de economia mista, comportam um tratamento diferenciado a depender de características peculiares de cada um. Interessante observar que na solução de consulta a Receita fala que, via de regra, o jeton é tributado para o regime geral do INSS, mas existe uma exceção que consta lá da própria legislação, que é a remuneração do conselheiro, que funciona ali na condição de conselheiro como representante do governo que controla aquela empresa ou que é proprietário daquela empresa. Então, em se tratando de uma empresa estadual, o conselheiro, por exemplo, conselheiro fiscal que atua naquele conselho como representante do governo estadual e ele é um servidor de carreira, por exemplo, da Secretaria de Administração daquele estado, nesta hipótese ele não é obrigado a contribuir para o regime geral de previdência social. Agora, em se tratando de um funcionário de uma outra empresa pública do mesmo estado, já não se aplica essa exceção, porque na condição de funcionário de uma empresa estadual, ele está vinculado ao regime geral de previdência social. Se ele atua em outra empresa estadual como conselheiro, tem que pagar INSS, observado para efeito de retenção o teto, mas para efeito de patronal incide normalmente por parte da empresa contratante. E uma última situação que é tratada aqui também é a do aposentado. Independentemente do regime previdenciário ao qual ele está vinculado, se ele atua na condição de conselheiro, a Receita Federal está dizendo, deve sofrer a retenção do INSS, assim como também a fonte pagadora deve efetuar o recolhimento da contribuição patronal. Vamos para a nossa próxima sessão, de olho nos tribunais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas correspondentes à ajuda de custo. As verbas de gabinete recebidas pelos parlamentares, embora pagas de modo constante, mensalmente, não se incorporam aos seus subsídios.
Assim, não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas correspondentes à ajuda de custo, que, segundo o TRF, tem natureza indenizatória. Nesse caso aí, Aline, vão se incluir aí nessas ajudas de custo, ali o valor que os parlamentares vão receber para locomoção, gasolina, alimentação. E estas, claramente, aí eu concordo com o TRF, tem natureza sim indenizatória, apesar de falta de previsão legal para que estes rendimentos não sejam tributados pelo imposto de renda, como já aconteceu com diversas outras parcelas que também não tinham regulamentação e os contribuintes precisaram ir para o judiciário para pleitear esse tipo de dispensa. Nesse caso aqui, essas verbas são claramente indenizatórias e aí eu vejo uma coerência nessa decisão que não permite a incidência do imposto de renda nesse tipo de ajuda de custo. E aí, Gustavo, complementando, eu quero destacar a importância para o nosso ouvinte de conhecer as hipóteses de isenção, não só aquelas que estão nos artigos 6º até o artigo 11 da IN 1500 de 2014 da Receita Federal, mas também as hipóteses que estão lá no artigo 62, porque lá no artigo 62 a gente tem uma série de rendimentos que são tratados hoje como isentos pela Receita Federal, mas não por força daquilo que está previsto em lei, e sim por força de teses judiciais que foram acatadas pela União após decisões definitivas no âmbito do STJ ou do STF. Então, se você lida com imposto de renda pessoa física, é muito importante confirmar aquilo que consta lá desse artigo 62 para, de repente, ver se o rendimento ali que você está examinando, se tem tributação ou não, ele já não é considerado isento em função de uma dessas teses judiciais que foram acatadas pelo governo. A nossa próxima decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu que o município não pode cobrar ISS com base em determinação de portaria que contraria lei superior. No caso, a cobrança do ISS foi feita com base em portaria do município, publicada em 2017, e que, no entendimento do relator, viola o princípio da legalidade e hierarquia das normas. Olha, Aline, quando você leu me pareceu um pouco diferente porque fala que não pode cobrar ISS com base em determinação em portaria e eu estava achando que estava se referindo a alguma ilegalidade referente ao serviço ou que a portaria tinha incluído um serviço a mais que não constava da Lei Complementar 116, mas analisando a portaria, me parece que ela estabeleceu alguns limites mínimos de base de cálculo para a construção civil, a depender lá do metro quadrado, do tipo de obra, se vai ser em casa, se vai ser apartamento. E aí realmente eu concordo que a portaria não pode regulamentar base de cálculo do ISS. Isso aí ela só poderia talvez tratar de um assunto que já estava disposto na lei do município, no Código Tributário do município, mas não inovar legislativamente nesse sentido através de uma portaria. E aí eu concordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos para a nossa última sessão, Pergunte ao Especialista. A nossa primeira pergunta veio da Rafaela e ela nos pergunta o seguinte: somos empresa optante pelo Simples Nacional, realizamos serviços de instalação de equipamentos de condicionadores de ar, mas não somos os fabricantes desses equipamentos. Ocorre que alguns clientes exigem a retenção do INSS. Como devemos proceder? O nosso CNAE é o 4322, dígito 3/02. Olha, Rafaela, sua pergunta é muito interessante e de antemão posso te dizer que você não deve sofrer a retenção do INSS porque você é optante do Simples Nacional. Seja a instalação considerada como construção civil ou não, estando ali no artigo 118, inciso 14 ou no artigo 117, inciso 3º, isso aí é irrelevante. O optante do Simples Nacional, em qualquer um desses casos, estará dispensado de sofrer a retenção. Inclusive, Rafaela, em novembro, o Foco Tributário está lançando o 3º workshop online sobre retenção do INSS na contratação de empresas optantes do Simples Nacional. Reforçamos que ele é totalmente online e totalmente gratuito. Vale a pena você conferir que talvez muitas outras dúvidas que você possa ter aí como prestadora do Simples Nacional possam ser resolvidas por lá. A nossa próxima pergunta é da Vera Olga e ela nos questiona o seguinte:
Tenho uma pessoa jurídica incorporadora e contratei o trabalho do MEI de carpintaria. Recolho 20% sobre a remuneração dele. Na hora de regularizar a obra, essa cota patronal recolhida poderá ser aproveitada como recolhimento para a obra? Vera, a sua dúvida é bem interessante porque ela envolve aí algo que muita gente questiona, que é a natureza jurídica do MEI. Quando eu remunero um MEI, eu estou remunerando a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física? A gente costuma falar em nossos treinamentos e também no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios que o tratamento do MEI é um tratamento híbrido. Para a maioria dos serviços, você paga ao MEI sem que haja necessidade de recolher essa cota patronal. Mas quando se trata de serviço de carpintaria, essa é uma atividade que está entre as exceções. E para você recolher os 20% dessa contribuição patronal como se o MEI fosse uma pessoa física, você precisa lançá-lo, seja na sua GFIP, seja no seu E-Social, a depender do seu perfil jurídico. Se você está no primeiro e no segundo grupo, você já é obrigado a informar no E-Social. Se você é do terceiro ou quarto grupo, ainda informa isso em GFIP. E como se trata de uma remuneração que nessa hipótese é tratada como se fosse uma remuneração à pessoa física autônoma, apesar de ele ser inscrito no CNPJ, de ele apresentar nota fiscal, você deve considerar essa contribuição normalmente como uma contribuição que vai ser utilizada para efeito de regularização dessa obra. Não há qualquer razão para existir restrição por parte do fisco para esse tipo de recolhimento. A outra dúvida é do Sidney Antônio. E ele nos pergunta o seguinte: trabalho em uma indústria e temos um prestador do Simples Nacional do anexo 4º. E o serviço realizado por ele é a retirada de pedras de um pátio. Isso é, o colaborador do prestador retira as pedras e coloca em uma caixa da empresa. Esse serviço pode ser considerado como limpeza e por isso sofrer a retenção do INSS? Olha, Sidney, a primeira observação que a gente precisa fazer aí é que dizer que o optante do Simples Nacional é do anexo 4º pode gerar algumas controvérsias aí, porque na verdade o que é tributado pelo anexo 4º ou não é a atividade. Então, vai depender muito do que está sendo prestado para que a gente possa saber se naquele caso concreto a atividade está sendo ou não tributada por este anexo, para fins ou não de retenção do optante do Simples Nacional. Mas respondendo à sua pergunta, talvez aqui a gente precisa dar uma das respostas mais comuns em matéria tributária, que é o depende. A retenção aí do INSS vai depender de algumas características dessa coleta da pedra. Por quê? A coleta da pedra, se ela tiver um intuito de limpeza, de asseio do terreno, aí ela vai ser considerada limpeza e o optante do Simples Nacional vai sofrer a retenção, porque esse tipo de atividade sim vai ser considerada como tributada pelo anexo 4º da Lei do Simples Nacional. Mas, se a coleta da pedra é uma coleta de um material inservível ou resultante de um processo produtivo, aí ele deixa de ser de limpeza e passa a ser enquadrado como coleta ou reciclagem de lixo ou resíduos, que está previsto lá no artigo 118, inciso 5º da IN 971 de 2009. E nesse caso, sendo essa hipótese, o prestador do Simples não vai ser tributado, o prestador não, a atividade dele não será tributada pelo anexo 4º e ele não sofrerá a retenção do INSS. A nossa última pergunta é do Agildo Ulisses Reis. E ele nos questiona assim: sou pessoa física e possuo um imóvel alugado para uma igreja, que é pessoa jurídica, no valor de R$ 2.500. Efetuei um parcelamento de IPTU atrasado em 24 vezes, onde pago mensalmente R$ 1.430. Posso abater o parcelamento do IPTU mais a taxa administrativa da imobiliária para a base de cálculo do imposto de renda que deve ser retido pelo locatário? Dúvida muito interessante, Agildo, a sua também, porque envolve o pagamento de uma parcela que é o IPTU, que é dedutível para efeito de apuração do imposto de renda sobre esse rendimento do imóvel, na medida em que o IPTU for um encargo assumido pelo proprietário do bem. Ou seja, quando o contrato traz a previsão de que o locatário deve se responsabilizar pelo pagamento do IPTU, essa parcela não integra a base de cálculo do imposto
e nem pode ser deduzido na medida em que o ônus foi do locatário. Agora, o que a Receita Federal não vai entender como aceitável no caso como esse? Que esse IPTU seja deduzido para efeito de apuração do rendimento do aluguel, caso ele se refira a períodos, a competências não correspondentes ao período da renda oferida. Então, se você está pagando o IPTU atrasado, parcelado, e o rendimento do aluguel ele se refere a um período presente, você só tem direito de abater do aluguel atualmente recebido o valor do IPTU pertinente ao exercício e assim mesmo, como eu frisei, na condição em que você seja o responsável pelo pagamento. Já em relação à taxa administrativa da imobiliária, o artigo 31 da IN 1500 de 2014 da Receita Federal dispõe lá no seu inciso 3º que você pode excluir da base de cálculo para efeito da incidência do imposto de renda as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento. Na medida em que a imobiliária ela é responsável pela gestão desse contrato, se responsabiliza por receber o aluguel, repassar, dentre outras obrigações, esse custo também não integra a base de cálculo do IR. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast, essa 8ª edição, que foi muito bom participar, e até a próxima. Realmente, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação através das mensagens, das dúvidas. Espero que possamos ter ajudado aí no conhecimento de vocês e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Eu também quero agradecer sua audiência mais uma vez, a participação de quem mandou suas dúvidas, seus comentários. Esse programa realmente ficou extenso, mas eu espero que você possa ao final avaliar que compensou o investimento de tempo para escutar todo esse programa e aprender um pouco mais a respeito dessa matéria tão complexa em nosso país. Um abraço para você e até o próximo GTcast.